Vamos conversar com a Vera Magalhães, nossa comentarista, e estávamos falando agora do governador Geraldo Alckmin, dessa história para o Nordeste, e nós vamos falar sobre os tucanos. Vamos começar pelo senador Aécio Neves, entrevista concedida hoje, né, Vera? E ele dizendo que é um erro abandonar o governo Michel Temer. Os tucanos estão fazendo qual equação agora para definir que esse é o melhor resultado? Bom dia. Bom dia, Carlos Aros. Está num visual meio Che Guevara hoje. Pois é, o pessoal falando isso no chat, no YouTube, no Twitter, mas é só uma cor, né? É só o verde. Cor não, tem esse modelito meio militar aí também, gostei. Você gostou? Então tá bom. Pelo menos um elogio em meio às críticas todas na internet. Bom dia a todos. Bom dia. O senador Aécio Neves deu essa entrevista de fim de ano para a Folha de São Paulo, na qual ele tenta duas coisas, Aros. Ele primeiro tenta limpar a barra dele com os aliados do governador Geraldo Alckmin, negando que tenha dado um golpe interno para ser reconduzido à presidência do partido, negou que isso tenha sido uma pedalada tucana, explicou lá que isso era necessário para conduzir o partido de uma maneira coesa até a eleição de 2018, disse que esse item estava na pauta e foi largamente discutido, que, portanto, os aliados de Alckmin não têm do que reclamar, porque era sabido que aquilo ia acontecer, e que veja só, da tradição tucana prorrogar mandatos nessas circunstâncias. O segundo objetivo da entrevista dele era justificar a permanência do PSDB ao lado do presidente Michel Temer e a importância do PSDB para que o governo tenha êxito. Ele diz que prefere que o governo dê errado, apesar de o PSDB ter estado com Temer, do que ele naufrague pela ausência do PSDB. Então ele diz que o partido tem responsabilidade porque apoiou o impeachment, esteve ao lado de Temer para derrubar Dilma e não pode agora simplesmente se eximir. Qual é o cálculo? O cálculo dele é que o partido seja importante para Temer lograr êxito aí nas suas principais missões, entre elas as reformas, e com isso ele, Aécio, se torne credor do presidente e do PMDB e tenha o apoio de ambos para ser o candidato do PSDB em 2018. Também por isso é muito importante o que ele conseguiu ser reconduzido à presidência do partido. Por quê? Porque ele vai estar no comando do PSDB em outubro do ano que vem, quando é o prazo final para as filiações partidárias. Então ele se mantendo ali na cadeira, se mantendo forte, senhor da máquina tucana, até esse prazo final de filiação, ele pode com isso praticamente expelir o governador Geraldo Alckmin, que só teria chance de ser candidato a presidente, que é algo que ele deseja e já não esconde, por outra legenda. Então são esses dois os cálculos de Aécio: se fortalecer internamente e se tornar âncora de um eventual sucesso do governo Michel Temer, que o faça credor para 2018. E o governador de São Paulo o que faz? Pensa em criar uma nova situação, mesmo que fora do PSDB, Vera? O governador Geraldo Alckmin não é bobo, Joseval. Ele percebeu esse movimento, ele acusou o golpe, porque ele foi o grande vencedor nas urnas agora na eleição municipal e, no entanto, internamente ele ainda está enfraquecido em relação a Aécio Neves. Então, portanto, ele está vendo que, apesar dele estar num dos seus melhores momentos do ponto de vista eleitoral, ele talvez não tenha as condições da máquina para ser candidato. E com isso ele está fazendo um movimento diferente. Essa solenidade em que o nosso Fernando Martins esteve ontem, de cessão das bombas do sistema Cantareira para transposição do Nordeste, do Rio São Francisco, também tem um componente político muito importante. Os dois governadores que estavam na solenidade, o governador do estado onde as bombas vão ser instaladas e o governador do estado para qual elas se destinam, Paraíba e Pernambuco, ambos são do PSB. É o partido do vice-governador de São Paulo, Márcio França, e é o partido que corteja Alckmin. Ontem, o secretário-geral do PSB, o ex-governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, deu uma entrevista em que pela primeira vez um cacique do partido admite de maneira explícita que existe essa negociação e que existiria um interesse do PSB de ter Alckmin disputando a presidência pelo partido. Também é por isso que o PSB está numa posição de distanciamento do governo Michel Temer. Eles anunciaram
que vão reforçar essa independência e que talvez deixem até o ministério que eles ocupam, que é o Ministério de Minas e Energia. E Alckmin também tem feito um discurso mais crítico em relação ao governo, numa tentativa de se descolar do Aécio Neves. Então, todos esses movimentos, eles não são aleatórios, eles são combinados. É uma tentativa do governador Geraldo Alckmin de construir a sua candidatura por uma outra legenda, uma legenda que tem menos peso, menos capilaridade que o PSDB, e por isso ele precisaria de uma coligação mais ampla. Para isso, ele espera contar com partidos pequenos, que ele já domina aqui em São Paulo, que deram suporte à candidatura do João Dória Júnior e que podem caminhar com ele, caso ele se viabilize pelo PSB, Josival.